Você já parou para pensar se é possível obrigar a Deus a fazer alguma coisa? Pense comigo. Se Deus é o Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, faria sentido dizer que um ato humano, uma continha em dinheiro, poderia colocar o próprio Deus em uma posição de dívida conosco? O problema é que algumas interpretações religiosas acabam transformando a relação com Deus em uma espécie de troca. O homem entrega algo e Deus fica obrigado a retribuir. Eu quero que você ouça atentamente essa declaração que eu vou mostrar agora. Depois, nós vamos abrir a Bíblia e deixar que Jesus e os apóstolos respondam uma pergunta muito simples. Essa ideia realmente faz parte do Evangelho? Então, quando a pessoa coloca tudo no altar, ou seja, na arca do tesouro onde era colocada a oferta, então ela obriga Deus, eu diria essa mesma palavra, é isso mesmo, obriga Deus a devolver da mesma forma para com ela. Aí é que ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia agora. Lucas capítulo 11, do verso 11 ao 13. Jesus está falando e ele diz assim: Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Perceba que Jesus está descrevendo aqui. Não é uma transação, não é um contrato, não é um cliente no balcão entregando dinheiro em troca de um produto. Jesus está descrevendo uma relação de pai e filho. E isso muda tudo. Porque um pai não dá ao filho porque o filho o obrigou. Um pai dá porque ama. E Jesus usa exatamente essa imagem para nos mostrar como Deus age em relação ao Espírito Santo. Então eu te faço uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que um filho precisou pagar ao pai para receber aquilo que o pai já estava disposto a lhe dar? Pense nisso com cuidado, porque a imagem que Jesus nos apresenta não é de um Deus resistente, que precisa ser convencido por ofertas, sacrifícios ou campanhas. É a imagem de um pai que já quer dar, um pai que já está disposto, um pai que não precisa ser colocado em dívida por ninguém. Então eu te pergunto, o que Jesus diz que é necessário para receber o Espírito Santo? Depositar dinheiro? Entregar tudo no altar? Fazer Deus se sentir obrigado? Não. Jesus diz, pedi. É isso que está escrito. O Espírito Santo é apresentado aqui como uma dádiva de um pai amoroso aos filhos que pedem, e não como algo condicionado a uma oferta, por mais sincera, sacrificial ou generosa que ela seja. Porque na explicação de Jesus, o Espírito Santo é recebido pela confiança de um filho, e não pela negociação de um cliente. E se alguém imaginar que essa visão era apenas uma opinião pessoal de Jesus, vamos observar o que acontece quando os apóstolos entram em cena. Atos capítulo 8, do verso 18 ao 20. A Bíblia conta a história de um homem chamado Simão. Ao ver que o Espírito Santo era concedido mediante a imposição das mãos dos apóstolos, ele lhes ofereceu dinheiro. Perceba o que está acontecendo aqui. Simão está tentando associar um recurso financeiro a uma realidade espiritual. Mas observe a resposta de Pedro: que o teu dinheiro pereça contigo, pois pensastes que podia comprar o dom de Deus com dinheiro. Agora eu te faço uma pergunta. Se o dinheiro não pode nem sequer comprar um dom de Deus, como ele poderia ser transformado em uma condição para recebê-lo? Pense na lógica. Simão foi repreendido porque enxergou o dom de Deus como algo que poderia ser obtido mediante recurso financeiro. Pedro não negociou. Pedro não pediu uma oferta maior. Pedro não disse que faltava sacrificar mais. Pedro simplesmente rejeitou a ideia, porque o dom de Deus não está sujeito ao poder do dinheiro. E se o dinheiro não tem o poder para comprar o dom de Deus, também não tem poder para obrigar Deus a concedê-lo. Mais uma vez, a Bíblia nos leva para a mesma conclusão.
O Espírito Santo é um dom da graça de Deus. Não é uma recompensa obtida por meio de uma transação religiosa. Mas agora precisamos voltar ao texto que deu origem a isso tudo. Marcos capítulo 12, do verso 41 ao 44. É a famosa história da viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas e foi elogiada por Jesus por ter dado mais do que todos os outros. Mas existe um detalhe que quase nunca é mencionado. Poucos versículos antes dessa cena, Jesus denuncia os escribas e diz que eles devoram as casas das viúvas. E logo depois, no capítulo seguinte, ele profetiza a destruição do templo. Perceba o contexto. Antes da viúva, Jesus denuncia um sistema religioso corrupto. E depois da viúva, Jesus anuncia o julgamento desse sistema. E no meio dessas 2 cenas, aparece uma viúva entregando tudo que tinha para viver. Então eu faço uma pergunta. Jesus está elogiando o sistema ou expondo o que aquele sistema fazia com os mais vulneráveis? Porque pela lei, a viúva deveria estar sendo amparada. Mas agora ela está entregando até o último centavo que possui. E aqui está o ponto mais importante. Jesus elogiou a sinceridade daquela mulher, mas ele não transformou a sua atitude em um mandamento. Jesus não disse que Deus ficou em dívida com ela. Não disse que ela receberia o Espírito Santo por causa da oferta. Não disse que ela obrigou Deus a agir. Nada disso aparece no texto. Foi acrescentado depois. A viúva deu tudo o que tinha. Isso é verdade. Mas transformar esse ato de devoção em uma fórmula para receber o Espírito Santo é outra história completamente diferente. E é justamente aí que o texto deixa de ser explicado e passa a ser utilizado para sustentar uma ideia que ele nunca ensinou. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como este, deixe um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo e até a próxima.